sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o teu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Eu teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Eu quero,
nesta noite, compartilhar com brevidade um texto da palavra com a igreja, tendo como referência o evento que marca a mudança, a transição de toda forma de comunhão do homem com Deus. Peço que Multimeios projete em João, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. O texto tem como epígrafe: Jesus aparece a Maria Madalena. Mas esse texto ele é muito pobre para expressar efetivamente o conteúdo da palavra que está posta aí na expressão do apóstolo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. A abertura do texto no capítulo de número 20 de João. A partir daí, acompanhe nos versos de número 11 a seguir. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles, os anjos, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Respondeu ela: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amados, esse texto, ele reflete para nós um momento singular. Na realidade, ele inaugura uma fase na vida da humanidade, na qual o Filho de Deus, encarnado no ventre de Maria, numa ação poderosa, incompreensível, mas gloriosa do Espírito Santo, o Filho de Deus fez-se homem, habitou entre nós, viveu como vivem todos os mortais, exceto não conheceu o pecado. Como criança, nascida de ventre de mulheres, como todas as demais na história da humanidade, pelo menos até agora. Ontem tivemos a publicização ou a comunicação pública de um evento muito interessante. Não sei se todos se aperceberam da singularidade do fato. Pela primeira vez, uma pessoa que nasceu sem útero gerou um filho. Pela primeira vez na história da humanidade, pelo menos reconhecido pela ciência. Uma pessoa que nasceu sem útero gerou um filho. E eu estou dizendo uma pessoa, porque a distinção de gênero passa por algumas características que nenhum movimento social vai conseguir mudar. Só gera filho se tiver útero, porque o útero é incubadora, in vitro, em condições naturais.
Mas uma mulher nasceu sem útero. E já em idade avançada, uma mulher que havia concluído o seu ciclo reprodutivo, permitiu que ele fosse tirado o útero e colocado naquela mulher que não tinha útero. E essa mulher, sendo inseminada, gerou um filho e esse filho nasceu. Por isso que eu disse, os filhos nascidos de úteros de mulheres como até agora. Porque de repente alguém vai querer fazer a experiência de colocar o útero no homem. Aguardem para ver. Porque os homens que estão buscando adotar as características femininas irão muito em breve reivindicar isso também, para provar que são mulheres na completude do termo. Fecho parênteses. Jesus cresceu como qualquer criança, desenvolveu-se. A Escritura é precisa dizendo que o menino crescia em estatura, em conhecimento e em graça. Ele crescia fisicamente, ele crescia intelectualmente, mentalmente, mas ele crescia também espiritualmente na graça de Deus. Assumiu seu papel na sociedade como qualquer outro jovem da sua época, antecipando e quebrando paradigmas, quebrando barreiras. Ele inclusive assumiu um papel que não cabia a adolescentes, como por exemplo ensinar na sinagoga dos judeus, no templo em Jerusalém. Provavelmente ele era um dos professores da sinagoga lá em Nazaré. Eu afirmo isso com base na literatura paralela, porque a Escritura não diz isso textualmente, mas diz que ele ensinou no templo em Jerusalém, no meio dos doutores. A criança assumiu o papel à frente da sua casa, como arrimo de família, morrendo seu pai José prematuramente. Ali ele assumiu esse papel que foi delegado ao seu irmão Tiago, o primeiro filho de Maria, nascido de José, seu marido. O segundo, portanto, o segundo filho de Maria. O primeiro foi Jesus, nascido do Espírito. O segundo foi Tiago, nascido de José. Mas ele assumiu um papel extraordinário, o papel exclusivo que só a ele coube assumir, o papel de redentor da humanidade, quando lá na cruz ele subiu, entregou a sua vida e ele avisou: eu a dou, o Filho do Homem a dá, mas vai tomar de volta. Entregou a sua vida e fechou o ciclo da lei de Moisés, porque se o homem que pecar morrerá, a humanidade pecadora tinha que morrer, e ele ali, no lugar de toda a humanidade, entregou a sua vida e morreu por amor de nós. Fechou o ciclo, cumpriu a lei, mas agora ele precisava inaugurar uma nova fase, até então não existente, apesar de profetizada. E esse texto que nós lemos hoje à noite revela para nós o início desse processo. Todo início de processo, ele é atípico, ele gera angústia, preocupação. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que nós formos fazer, no início a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, quer desistir, chora. É natural no começo de qualquer coisa. E nós vamos encontrar uma mulher chamada Maria Madalena chorando. Aquela mulher havia sido perdoada e ricamente abençoada pelo Senhor, que através da sua ação fez com que ela nascesse de novo, na expressão bíblica do termo novo nascimento, libertando-se da opressão demoníaca, libertando-se do pecado, e agora ela está na porta do túmulo de Jesus. Eu não sei quantas vezes vocês que estão aqui, amados, ou os que estão nos acompanhando à distância, já choraram na cabeceira de um túmulo.
Alguns simplesmente por saudade, pelo sentimento da perda, pela emoção. Outros pela consciência de que estão desamparados, que aquela pessoa que foi não está mais para socorrê-la no momento da necessidade. Outros porque amavam a pessoa que morreu e agora estão chorosas porque não tem mais o objeto do seu amor ao seu lado. Maria tinha todas essas razões para chorar. E ela, chorando, diz a palavra, que o seu olhar procurava dentro do túmulo alguma coisa. E isso que ela procurava nada mais era do que o corpo do amado Jesus Cristo. Daquele que a redimira do pecado e que estava agora, segundo ela supunha, em um túmulo, morto. Ela não mais poderia acompanhá-lo, porque ela passou a acompanhar Jesus depois que por ele foi liberto e chamado para uma nova vida. E agora ela não podia mais acompanhá-lo, porque ele não mais estava entre os viventes. E o olhar de Maria, mesmo com as lágrimas toldando a sua visão, ela procurava através das lágrimas, através do véu que corria dos seus olhos em forma de lágrimas, de água, ela procurava ver lá dentro do túmulo, se porventura o objeto do seu amor, o objeto da sua esperança, a pessoa a quem ela passou a ter um amor tão grande como tinha Pedro, como tinha os demais discípulos, porque ela tornou-se uma discípula do Senhor, e ela olhava para dentro do túmulo e não conseguia ver. Mas às vezes, irmãos, nós procuramos alguma coisa com o olhar e de repente vemos algo até maior do que aquilo que nós estamos procurando ver. E ela, abaixando-se, e a expressão abaixar-se aqui nós precisamos entender, para os que não são familiarizados, o túmulo do judeu naquela época era totalmente diferente da concepção que nós temos do túmulo de hoje. Para ela olhar para dentro de um túmulo, ela tinha que se abaixar mesmo, porque a porta da entrada do túmulo era baixinha. Uma pessoa de pé não conseguia ver lá dentro. E ela abaixou-se, e para surpresa dela, quando ela abaixou-se procurando ver o corpo do Senhor, ela não viu o corpo do Senhor, mas viu dois homens trajados de branco, sentando na pedra na qual fora colocado o corpo do Senhor, e que motivou a ida dela até ali para cuidar do corpo. O objetivo dela ir ali foi preparar o corpo para o sepultamento, porque Jesus efetivamente ainda não estava sepultado. Ele fora colocado dentro do sepulcro, sobre uma pedra, mas ele iria ser colocado em uma outra cavidade e fechada aquela cavidade, e aí sim era o sepultamento definitivo. Ela foi para preparar o corpo do Senhor, mas ela não viu o corpo do Senhor. Mas ela viu algo extraordinário. Extraordinário pela própria concepção judaica, que duas pessoas purificadas, o branco simboliza santidade, separação, purificação. Essas pessoas não poderiam ter estado naquele final de semana, de uma sexta para um sábado, dentro de um túmulo. Mas eles estavam lá. E olhando ela, vendo aqueles seres, ela percebeu também que duas peças mortuárias, um menorzinho que era o lenço, que cobria o rosto do Senhor, e um maiorzinho que era o lençol, que cobria o seu corpo, estavam dobrados, colocados sobre a pedra. A palavra diz, uma cabeceira, o sudário. Na realidade o sudário, tem muita gente chamando por aí, o sudário, o lençol grande, mas o sudário de fato era o lençol pequeno, o lenço do rosto. Um colocado na cabeceira, que é o que estava sobre o seu rosto, o outro dobrado e colocado nos pés, e ali no meio aqueles seres. E eles fizeram uma pergunta: mulher, por que choras? Já lemos o texto e vocês percebem, amados, que
A mesma pergunta Jesus voltou a fazer àquela mulher mais adiante. A mesma pergunta. Mas a resposta que ela recebeu teve um efeito diferente nas duas situações. Mulher, por que choras? Ela respondeu, porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O trabalho que eu vim fazer aqui não vou poder fazer. Ele não está mais aqui para que eu possa preparar o seu corpo para o sepultamento. Não está aqui mais o meu Senhor, a quem eu amava. Não está aqui meu Senhor, em cuja pessoa estava a minha esperança. Não está aqui mais o meu Senhor, que eu amo tanto. Não está aqui mais o meu Senhor. Foram vocês que levaram? Por favor, se foi, digam, onde é que vocês colocaram? A visão dela ainda era uma visão focada nos preparativos e na existência terrena. Mas, ao dizer isto, ao fazer essa pergunta, chorosa ainda, ela percebeu que alguém chegava na sua retaguarda. E a palavra diz que ela virou-se. E alguém diz, a Bíblia é cheia de coisa que não precisa, virou-se para trás. Eu posso perfeitamente virar para a esquerda, virar para a direita, eu posso virar para onde eu quiser. Ela ouviu alguém chegando na retaguarda e virou-se para trás. E viu um terceiro homem, que da mesma forma que ela não conseguiu identificar aqueles 12 que estavam dentro do túmulo, ela não conseguiu identificar o que estava fora do túmulo. E ela fez a mesma pergunta, porque ela não soube ou não sabia quem era. Da mesma forma que os anjos haviam perguntado, o terceiro homem que chegou ali perguntou, mulher, por que choras? E acrescentou, a quem procuras? E ela entrou com o mesmo questionamento, Senhor. E aí Jesus identificou-se para ela. Jesus chamou pelo nome dela, como Jesus tem chamado pelo nome de alguns dos que estão aqui. E quando o Senhor chama pelo nosso nome, nós conhecemos a voz dele. Porque o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E quando Jesus chamou pelo nome, Maria, ela reconheceu naquela entonação a mesma entonação que tantas vezes elas tinham ouvido, às vezes advertindo-a das suas faltas, dos seus erros. Quando ele falou Maria, ô irmão, mudou alguma coisa no coração daquela mulher, na mente daquela mulher. Os seus olhos passaram agora a ter um brilho diferente, porque ela reconheceu e ela bradou, Rabone, meu mestre. Escute, a vontade de Maria naquele momento era dar um abraço bem apertado de Jesus, aconchegá-lo em seus braços. A tradução brasileira, quando trata desse versículo, que aí está colocado assim, não me detenhas, a tradução brasileira precisamente diz assim, não me toques. Ora, nós estamos aqui começando a viver a realidade de um Jesus ressuscitado. Um Jesus ressuscitado que se fazia presente ao lado de caminhantes das estradas, que caminhava com eles até a viração do dia, que se assentava com eles e comia, que falava e o coração deles ardia. Um Jesus ressuscitado que, entrando em um ambiente fechado, chamou um dos seus discípulos e estendeu a mão e disse, toca aqui na minha mão, Tomé. Mas agora a gente encontra um Jesus ressuscitado, mas com uma preocupação que ele demonstra aí, não me toques. Por que será que Jesus não permitiu ser tocado pela mulher naquele momento? Uma das coisas mais extraordinárias que vai acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, será quando nós assumirmos o corpo glorioso, tal qual Jesus assumiu, e nós temos essa esperança. Ou assumiremos esse corpo depois de termos morrido, sepultado, e nosso corpo até desfeito na sua estrutura molecular,
voltando a ser os mesmos elementos da natureza que originalmente foi a matéria-prima que fez o homem, lá na paz que a irmã Vilma evocou aqui no seu cântico, no sopro de Deus, na realidade mais precisamente na respiração de Deus sobre o corpo que havia tomado forma do homem, não o ruach do sopro do Espírito Santo lá no Pentecostes, porque são dois momentos diferentes e duas manifestações diferentes de Deus sobre o homem, um lhe dando o espírito de vida e o outro lhe dando o espírito vivificante. Aleluia. No primeiro, nós adquirimos a vida própria, a essência de Deus. No segundo, nós adquirimos a propriedade de gerar vida em outras pessoas. Aleluia. Mas deixemos de lado aí o Nepash e o Ruach e voltemos aqui, porque Jesus não se permitiu o toque de Maria. Ele ainda não estava pronto para ser tocado. E ele disse: não me toques, segundo a tradução brasileira, porque ainda me falta ter um contato com meu Pai. E eu quero concluir essa breve reflexão nesta noite, dizendo para vocês que agora nós encontramos um versículo em que a marca da redenção da mulher, enquanto gênero da obra criada, está configurada. A mulher que traz a marca até hoje, ainda está na memória de muita gente, foi a mulher que sucumbiu na relação com o diabo, Satanás, a antiga serpente, e desobedecendo, levou o pecado a toda a humanidade, porque induziu, entre aspas, o seu companheiro, marido, aquele que a completava, induziu para que ele pecasse. A mulher traz essa mácula histórica, mas aqui a gente encontra outra coisa. Encontra o Jesus que venceu o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Venceu o pecado, substituindo toda a humanidade. Venceu a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Mas em Deus, a alma que morrer ressuscita. Maria, sou eu, Maria, teu mestre. Eu estou aqui. Eu venci o pecado. Eu venci a morte. Eu ressuscitei. E da mesma forma que tu foste para a presença do teu companheiro Adão, levar a marca do pecado, vai agora para os meus discípulos e leva a mensagem da ressurreição e da vida. Aleluia. Para aqueles que torcem o rosto ao ver mulher ensinando na igreja, Maria Madalena foi ensinar para os discípulos de Jesus o caminho da ressurreição. Aleluia. Ela foi a primeira pessoa a comunicar, foi a porta-voz, foi a anunciadora, e ela trouxe esse novo ensino, essa nova consciência. E Maria Madalena foi, e Maria Madalena anunciou aos discípulos que vira o Senhor e ensinou o que ele havia dito, transmitiu o que ele havia transmitido. Ressurreição, redenção, ressurreição do mestre, redenção da mulher, redenção do gênero humano, abertura de um canal extraordinário, até hoje incompreensível, para o homem e para a ciência. Nós não estamos falando de ressuscitação de Lázaro, da filha de Jairo e de outros que foram ressuscitados pelo Senhor. Nós estamos falando de ressurreição. Ressuscitação é o retorno da morte para que depois se venha a morrer de novo. Jairo
regressou da morte, mas voltou a morrer. A filha de Jairo voltou da morte, mas voltou a morrer. Pastor, como é que o senhor sabe que voltaram a morrer? Porque não estão vivos. Não estão vivos. Mas Jesus não. Aleluia. Ele experimentou a ressurreição e a vida plena. E é no fundamento da ressurreição que nós celebramos a mesa do Senhor, anunciando a sua morte e a sua ressurreição, até que Ele venha. Amém? Oh, glória a Deus. Irmãos, sem ressurreição não existe cristianismo. Sem ressurreição não existe salvação. Sem ressurreição a nossa fé é vã. Foi Paulo que ensinou isso. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã a minha pregação e é vã também a nossa fé. Cristo ressuscitou, por isso nós pregamos. Cristo ressuscitou, por isso nós cremos. Cristo ressuscitou, por isso nós esperamos a sua vinda. E a esperança da vinda do Senhor é o que nos alimenta nos dias atuais. Que o Senhor possa confirmar essa palavra ao nosso coração. E fica para as amadas irmãs esta mensagem de renovo, porque a igreja precisa do serviço das mulheres, como o Senhor precisou de Maria Madalena para ser a porta-voz da anunciação de uma nova fase da história da humanidade. Se em Adão a mulher foi a condutora para o pecado, mas em Jesus Cristo ressuscitado, Madalena foi a anunciadora de um novo ciclo de vida em Jesus Cristo. Vida para vida e vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. De modo, amados, que nós vamos celebrar a mesa do Senhor neste momento, convictos de que estamos fazendo isto na compreensão perfeita de que foi Jesus que nos ensinou a fazermos assim. Amém? Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue
salvou-me. Seu poder transformou-me. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. Unidos avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, com frio e de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia